Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. É com muita alegria que eu já te agradeço por clicar nesse vídeo e eu espero que ele seja de grande proveito. Bom, o vídeo que eu estou gravando hoje é sobre uma caixinha de perguntas que eu lancei lá no Instagram e uma seguidora me mandou. Aliás, se você não me segue lá, é @recomenta e você me encontra lá, tá bom? Então, a caixinha de pergunta diz assim: tenho uma amiga que casou em santidade e o seu casamento não deu certo. Devo também seguir o meu relacionamento em santidade? Bom, para quem não está a par disso, para os cristãos, né, a Bíblia é o seu guia, seu manual de vida. E a Bíblia orienta a não se relacionar antes do casamento, certo? E aí tem muito essa questão, né? Eu digo porque eu tive o privilégio de crescer ouvindo o Evangelho. E eu me lembro que na adolescência eu fui inundada de ministrações, né? Sempre abordando a questão da importância de se guardar, da importância de viver em santidade. Como se santidade fosse só não se relacionar antes do casamento. Mas sempre essa importância, né? O quanto que você vai ser abençoado se você fizer isso, a você se guardar. Eu li 2 livros. Um é Eu Disse Adeus ao Namoro, do Josh Harris, e o outro é Um Romance à Maneira de Deus. Que eu não me lembro os autores, mas era um casal. Gente, eu tirei muita coisa boa desses livros, mas esses livros são uma viagem. Tanto que o autor do Eu Disse Adeus ao Namoro até abandonou o Evangelho. Mas eles falam, né, da importância de se guardar, tal, mas eles colocam uma perspectiva assim, ó. Eu tô me guardando pro meu príncipe, pro meu amado. Não há nada de errado em você querer uma pessoa especial. A gente precisa querer alguém especial. Mas a gente precisa entender que não existem pessoas perfeitas. Em algum momento, essa pessoa vai te decepcionar. Em algum momento, você também vai desapontar essa pessoa. E o processo do namoro, corte, nesse processo antes do casamento, né, onde as pessoas estão aí caminhando para o altar, ele é um momento muito sério. Porque você precisa entender que até assinar o papel você não casou. Né? Você tem liberdade de encerrar ali. É muito mais fácil encerrar um noivado do que um casamento. Então, precisa ter essa perspectiva. Outro ponto que eu queria colocar. Você não pode colocar toda a sua expectativa em um ser humano, né? Como eu estava dizendo antes. O meu príncipe, por onde ele estará? Gente, sai dessa. Eu casei beirando os 30 e isso me permitiu casar de uma maneira bem consciente. Eu sabia com quem eu estava me casando, eu sabia os pontos fortes e fracos do meu cônjuge e vice-versa. No entanto, nós dois só fomos perceber a intensidade desses pontos na hora que a gente conviveu junto e outras coisas depois que a neném nasceu. Né? Porque enquanto tá naquela fase da paixão, a gente minimiza algumas coisas, né? E no momento ali da crise, ou no momento que precisa ser resolvido algo, é que a gente descobre quem é quem, a intensidade desses pontos, e tem alguns que tem o azar aí de descobrir depois. Bom, por que eu tô falando isso? Porque eu sempre disse, eu não me guardo para homem nenhum, né? Eu me guardo por obediência e amor ao Senhor. Porque os homens são falhos. Eu só tenho poder sobre minhas decisões. Eu não tenho poder sobre as decisões que o meu marido, porventura, venha a tomar. Né? Eu já repreendo isso em nome de Jesus. Mas eu não tenho poder sobre o que o meu esposo está fazendo agora. Se um dia ele falhar comigo, a culpa é do Senhor? É claro que não. Não valeu a pena eu me guardar? Claro que sim, porque eu fiz isso para o Senhor. Agora, se eu pensar na perspectiva de que eu fiz isso para o meu cônjuge,
O dia que ele falhar comigo, a primeira coisa que eu vou pensar é que não valeu a pena obedecer ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aí, tirando a parte da castidade, vamos chamar assim. Gente, santidade não é só a parte sexual. Quando a Bíblia fala de santidade, fala, na verdade, de ser parecido com Cristo, ter a mente de Cristo. Isso significa pureza nos pensamentos, nos sentimentos. E nós, como temos uma natureza pecaminosa, a gente precisa estar exposto à palavra de Deus direto para estar limpo, né? Para estar santo diante de Deus, né? Porque Ele nos santifica, né? A gente não tem essa santidade de essência. Um relacionamento não é só isso. Da mesma forma que o casamento não é só a relação, eu não posso basear meu relacionamento dar certo só porque não tivemos relação ou não tivemos beijo, né? Dependendo da denominação aí da linha. O relacionamento precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo onde há uma parceria. Ele não pode ser baseado na questão carnal, porque essa questão passa depois do casamento, depois que nascem filhos. Não é que isso cessa, mas a proporção disso diminui, né? Outras coisas vão tomando o lugar. E outro lado o que você tem em comum? Sempre ouvi dizer que os opostos se atraem, mas eu acredito mais que são semelhantes. Você nunca vai achar alguém parecido com você. Se você conhecer meu esposo, a gente é bem diferente numa série de coisas. Mas o que nos liga são as coisas que nós somos parecidos. Como diz a Bíblia em Amós, andarão dois juntos se não houver comum acordo? A gente tem gostos muito parecidos, musicalmente. Não em tudo, mas a gente assiste coisas em comum, a gente gosta de coisas em comum, um humor bobo. Ele é uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu também. Ele é uma pessoa super reservada. Eu não sou tão reservada quanto ele, mas eu também não me sinto confortável no meio de muita gente. Então, a gente não tem atritos nessas questões, né? Não tem aquela, você só fica em casa, você só bate perna. Não tem. Nisso a gente combina certinho. Nós dois tocamos, né? Nós dois gostamos muito de música. Então, assim, o que nos une, a nossa fé em Cristo, são as coisas em comum. As coisas diferentes a gente tenta ali encaixar e conciliar. Então, não case com uma pessoa que quer coisas totalmente diferentes de você. Se você fizer isso, eu não estou falando que não vai dar certo, mas vai ser sofrimento. Não se case baseado na paixão, no desejo carnal, porque isso passa. E depois o arrependimento vem. Gente, essas coisas que eu tô falando não são coisas que eu tirei da minha cabeça, não, tá? Vixe, conheço muita gente. E a gente vê que é assim. Outra coisa, a questão da bênção de Deus, gente, relacionamento dá paz. Quando o relacionamento ele é de Deus, ele dá paz, né? A gente tem paz. Quando algo não é de Deus, você fica em dúvida. Se você fica em dúvida assim, será que essa pessoa é de Deus pra mim? Será que não sei o quê? Busca a Deus até você ter paz. E terceiro ponto aqui que eu queria concluir. Não tenha medo de ficar sozinha. É muito melhor ficar sozinho ou sozinha e depois você encontrar a pessoa certa, a pessoa que Deus abençoa, a pessoa que você vai ter prazer de estar junto, de viver a vontade de Deus, do que você se casar com alguém porque você se sente obrigado, porque está há muito tempo, sei lá pelo quê. Né? Se você já caiu em pecado, você pode levanta, se lava e segue limpo para o Senhor. Agora, se você se casar achando que você tem obrigação porque você já pisou na bola, você vai sofrer mais do que as lutas e provações que a gente já passa nessa vida.
Porque existem dois tipos de sofrimento. Existe aquele que o Senhor permite para nos aperfeiçoar, e existe a consequência da nossa tolice, desobediência, né? Casamento não é fácil, é uma bênção, mas não é fácil. Você se tornar um com alguém que não é igualzinho você, que em algumas coisas vai pensar diferente de você, é muito complicado. E no caso da mulher, a gente precisa ser submissa a um homem que a gente admire e confie. Agora, se o rapaz que você está se relacionando, você olha e fala, meu, esse cara é um banana, não tem capacidade de, sei lá, de comprar, de escolher um sabor de pastel na feira, meu, cai fora, tem que ser racional. Sabe, às vezes a gente fica esperando, ai, Senhor, aparece com um anjo e dá a resposta. E Deus fala, meu, a resposta já está na sua frente. Você não quer abrir mão. Confie em Deus. Se for para largar esse relacionamento, larga. Creia que Deus tem o melhor. E até se for para ficar sozinho, você vai ter mais paz e alegria do que estando ao lado de alguém que não é propósito de Deus para sua vida. Você vai estar se frustrando e frustrando o outro. Bom, falei muito, mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Então, respondendo, Deus não falhou. Deus não falhou. Essa pessoa, se ela se guardou, foi para o Senhor e o Senhor viu e vai ter a recompensa dela. 2, eu não sei o motivo pelo qual o casamento da sua amiga não deu certo, mas ela não tem controle sobre o que o outro decide. Por isso que a gente precisa estar em oração, joelho no chão. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar. Ela só tem domínio, nós só temos domínio naquilo que está na nossa mão decidir. E terceiro, se você está percebendo num namoro que vocês não se dão, ou que vocês não têm prazer de estar junto, ou que esse prazer é só a paixão ou a carne mesmo, cai fora. Precisa ter amizade, precisa ter companheirismo, porque a hora que tudo falhar, além do temor ao Senhor, é isso que vai segurar. Espero ter te ajudado. Se você gostou, aperta o like, se inscreve. Não esquece de ir lá no meu Instagram, tá bom? Deus abençoe e até o próximo